Oi, pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a esse grande episódio que eu convidei a nutricionista Mariana Prezi para bater um papo conosco, um papo mais informal, a respeito de emagrecimento para quem tem problemas glicêmicos. Então a gente vai passar várias informações úteis aqui, dicas e responder algumas dúvidas que você tenha em relação ao emagrecimento e controle glicêmico, né? Então, para quem não conhece, essa aqui é a nutricionista Mariana Prezi. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal que não te conhece, né? Alguns conhecem, mas quem não conhece vai conhecer agora. Então, eu sou a Mariana Prezi, já estou atuando no mercado há 40 anos como nutricionista e tenho o prazer de ser a mãe do Klaus. E uma história bastante bacana que eu digo que nesses últimos tempos foi essa trajetória que o Klaus foi construindo e que eu tive a oportunidade então de acompanhar nesse momento, Klaus, que eu acho que assim que é uma das coisas que me deixou muito feliz essa tua vontade de poder ajudar as pessoas realmente e poder trazer essa informação para elas de com uma informação de qualidade, poder realmente trazer essas pessoas para a luz do dia, né? Poder resolver seus problemas. E agora, com a nossa parceria, né, fazendo nossos trabalhos juntos, eu acho que tem a acrescentar muito para que a gente possa ajudar realmente as pessoas. Eu acho que naturalmente a pessoa quando tem o diagnóstico de diabetes, ela acaba entrando numa furada no sentido de não ter muita informação, né? É uma novidade, a pessoa tem lá ali um pré-diabetes, que daqui a pouco evolui para um diabetes, mas a pessoa não tem aquela consciência fora da sala do médico. É tudo muito voltado para medicamentos, né? Aquela linguagem que a gente está acostumado. Vê o exame, medica, vê o exame, medica. Então, o que eu procurei trazer na internet é um pouco dessa informação e mostrar que, olha, a alimentação é importante, sim, a suplementação. Você, como nutricionista, sabe muito bem o que eu estou falando, mas principalmente a questão de estratégias, de você poder reduzir picos glicêmicos, você poder estar utilizando melhores escolhas alimentares. E eu acho que isso tem tudo a ver com tanto para quem tem diabetes quanto para quem quer emagrecer. A pessoa precisa se conscientizar mais sobre alimentação. E se a gente pensar na tua trajetória, quando nós começamos lá atrás, tu com 10 aninhos, né, Klaus? A gente não sabia nada. Eu também não sabia nada sobre diabetes. A gente teve que estudar, procurar muitos dos recursos para poder evoluir, né? E essa trajetória toda lá era uma situação bem difícil para controlar o diabetes. Hoje tu já tem mais consciência e tu estudou muito sobre isso. Isso faz com que evoluísse também o conhecimento com as pessoas que estão ao teu redor, Exato. né? Eu acho que o acesso à informação ele avança muito, porque eu só consegui chegar onde eu estou hoje porque eu me espelhei muito nos pessoal lá de fora, nos médicos, nos nutricionistas, nas pessoas que falavam sobre diabetes de uma forma mais aberta na internet. Isso me deu muito conhecimento em pouquíssimo tempo, né? Eu ganhei muito conhecimento apenas lendo e estudando e procurando, porque a internet é isso, ela é democrática. As pessoas podem produzir conteúdo, podem ir atrás, podem questionar, podem, sabe? Você cria um certo autodidatismo muito interessante. E quando a gente teve o diagnóstico de diabetes tipo 1 lá em 2006, era outro mundo, mal se tinha internet, mal se tinha tecnologias. É. Então hoje a gente tem, por exemplo, o Freestyle Libre para dar um suporte legal para nós. Uhum. Eu acho que é a pessoa, até mesmo a mãe que está tendo um filho diabético hoje em dia, ela tem uma outra leitura, uma outra perspectiva para lidar com a doença que não é fácil, mas que certamente tem perspectivas boas do futuro, né? Ainda mais com pessoas como eu, como você, que passam informações, que ajudam, que instruem de alguma forma. Com E certeza, porque a gente lembrando lá atrás, como tudo começou, a gente não tinha recursos, né? Nem para nenhum. fazer o entendimento. Então foi bem difícil. Eu, como mãe nutricionista, eu tive que te segurar muitas vezes para poder, né, não subir demais as glicemias. Então, mas eu acho que é uma evolução. Então as pessoas hoje conseguem trabalhar um pouco melhor essas questões, tanto no consultório com o nutricionista e muitas informações assim, para poder ajudar realmente a não deixar esses picos glicêmicos. A diferença do diabetes tipo 1 realmente para o diabetes tipo 2 é bem grande, então a gente sabe que também o tratamento é diferenciado, né? Tu Sim. mesmo passou por essa evolução de ter que fazer o entendimento primeiramente e ter que seguir aquela sequência de soluções que nos davam para, é assim para controlar diabetes usando insulina, que é super difícil, né? E depois, com o teu conhecimento, tu foi evoluindo muito mais, eu acho que tu cresceu muito mais. Então eu acho que isso é importante, né? Então, eu acho que as pessoas têm que entender que tem que buscar conhecimento, sim, e especialmente para quem é diabético tipo 2, que são bastante pessoas que nos seguem, né? Aqui no consultório também eu atendo muitos diabéticos tipo 2, e a gente sabe que as pessoas precisam dessa informação e desse conhecimento, e muito mais do acompanhamento, para que elas possam realmente seguir, porque é difícil, as pessoas tentam e esbarram em uma série de situações ao longo do dia que não conseguem manter uma alimentação adequada, não conseguem fazer uma atividade física boa, e elas acabam desistindo de se tratar, de se cuidar, o que é muito pior, porque a doença vai evoluir, que a gente sabe que a doença evolui de uma maneira que não é bacana, e as pessoas acham que só tomando o remedinho tá ok, quando a gente sabe que na realidade não é isso, né?
Eu acho que a conscientização é muito importante porque a pessoa só toma ação quando ela entende que ela está correndo um certo perigo. Quando ela recebe um puxão de orelha do médico, quando ela percebe, olha, se você não fizer alguma coisa hoje, eu vou ter que entrar com insulina, aí que ela percebe que a coisa tá feia, né? E isso é um questionamento que eu faço pro pessoal do meu Instagram, principalmente, porque eu vejo que lá o pessoal é um pouco mais conscientizado. Mas também a gente representa uma mínima fração do que é o diabetes. O diabetes no Brasil representa 17 milhões de pessoas e o pré-diabetes mais 30. Então, estamos falando aí de quase 50 milhões de pessoas convivendo diariamente com problemas glicêmicos. Então, é uma trajetória grande que a gente tem pela frente, um longo trabalho, e eu tenho perspectivas muito boas para o futuro, porque eu vejo que as pessoas querem mudar, só precisam realmente de mais informações e principalmente criar esse senso de urgência, de saber que se você não fizer nada, o seu médico não vai te salvar. Não tem remédio no mundo que te salve. É você mudar de dentro para fora, principalmente aqui, a mentalidade de querer mudar. Mudar a alimentação, ir na academia, suplementar, dormir melhor. Tudo isso eu acho que é uma construção que tem que ser feita. É o que eu vejo no consultório todos os dias, né, Klaus? Porque as pessoas chegam, às vezes, com uma resistência insulínica aí, com uma glicada de 5,86, e a princípio o médico diz que está tudo bem, só que a gente sabe como vai evoluir essa doença. Então, ali é o momento das pessoas realmente tratarem, Sim. porque ali tem uma chance grande dela evoluir para uma glicada de 5, 5,2 com tranquilidade. Depois, quando ela sobe para uma glicada de 7, 9, 10, como a gente tem pacientes até com 12, 14 de glicada, é um caminho muito mais difícil, mais tortuoso, vamos dizer assim. Então, precisa de mais tempo. Então, assim, trabalhar na prevenção é o que a gente tem que priorizar e sempre, né? Sim, eu acho que a pessoa fica muito inflamada também quando ela tem uma glicada maior. Ela tem maior deficiência nutricional, muito das vezes tem sobrepeso, obesidade, e a gente vai falar mais sobre isso hoje, sobre a questão alimentar de gordura com o diabetes. Eu enxergo que tem uma ligação direta, não sei qual a tua opinião em relação a... Bom, na prática você deve ver bastante isso, né? Esse é dos grandes fatores que acho que impedem da pessoa, às vezes, realmente se tratar, é a questão da obesidade, né? Porque a pessoa está obesa, mas acha que está tudo certo. Me aceitei assim gordinha, só que ela sabe que aquele processo inflamatório crônico que está no tecido adiposo, essa resistência insulínica que está instalada, é o que faz ela não ficar bem. E ela vai evoluir para uma doença muito mais séria. E, na realidade, ela tem que realmente perder peso. Essa é a questão, ela precisa perder peso. Tem vários estudos falando, inclusive, que quando a pessoa perde no mínimo 10% do seu peso original, ela já cai bastante a questão da resistência insulínica. Tá ligado, né? Porque insulina alta, a pessoa vai acumular mais gordura, Exatamente. Não tem como. E eu percebo, assim, que é muito claro, né? Até a gente pode conversar sobre a cirurgia bariátrica, por exemplo, quando a pessoa faz uma bariátrica, ela perde aquela gordura e ela eventualmente melhora a glicemia. Claro que no curto prazo, no médio e longo prazo ela não corrige o problema, mas isso mostra que só o fato de perder gordura já foi o suficiente para ela melhorar a glicemia de alguma forma. Na verdade, a pessoa que está muito acima do peso, ela está extremamente inflamada. Inflamada, então, a gente exato. precisa tratar isso. E o que eu acho que é pior hoje que está acontecendo nos consultórios é o uso daquelas canetinhas, né, Cláudio? Sim, Porque daí a canetinha é aquela coisa milagrosa que a pessoa utiliza e acha que vai perder peso e está tudo certo. Sim. A minha experiência não me diz isso, entendeu? Então, assim, o que eu tenho percebido aqui no consultório, muitas vezes, a pessoa até perde peso, ela até emagrece aos 5, 6 quilos que ela precisa, os 10, mas no que ela parar de usar a canetinha, ela volta a engordar de uma maneira astronômica. Sim, efeito rebote. Efeito rebote, e assim, é incontrolável a fome que a pessoa sente depois. Pois é. Então, como aquela canetinha tira toda a fome, a pessoa não sente vontade nenhuma de comer, tem uma saciedade... Está escondendo, né? Sim, tem uma saciedade muito boa, ela acaba reduzindo basicamente a ingesta alimentar dela, isso faz com que ela reduza as calorias do dia. Perfeito, emagrece. Mas e depois? Ela não fez uma reeducação alimentar? Exato. Eu acho que a minha maior crítica é a dependência química que você tem no medicamento, porque parece que a sua máquina, o seu corpo só funciona em virtude do medicamento. É o medicamento que muda como vai ser a sua digestão, como vai ser o seu controle alimentar de açúcares, né, de saciedade. Então você está usando ali um fármaco para mudar toda a fisionomia do seu corpo. E aí você tira esse fármaco, que muitas vezes é custoso, a gente sabe que é um investimento alto, para cima de R$1.000, e aí a coisa realmente vira uma bagunça. Mas quem não entendeu do que a gente está falando dessas canetinhas, bom, é a mais famosa de todas, começa com 8 e termina com pique, tá? Você deve saber do que eu estou falando, mas né? Todo mundo sabe, porque a venda dessas canetinhas uma indústria... foi assim, a indústria está rica, riquíssima, né? Porque realmente, mas isso não nos compete. Eu acho assim, que mais do que isso, a gente tem que procurar com que as pessoas entendam que não existe milagre. Existem soluções que a gente pode adotar, sim, que são as estratégias que a gente pode fazer durante um período de tratamento, quando depende do que a quantidade de quilos que a pessoa precisa
eliminar, vamos dizer assim, né? Se é 5 quilos é uma estratégia, se é 10 quilos é outra estratégia, se é Sim. 20 quilos é outra estratégia, mas obviamente que tem um caminho a ser percorrido. E a pessoa precisa praticar nesse período ações que não é só alimentação, para que ela possa mudar então o estilo de vida dela e para que isso realmente aconteça, dela perder peso e manter no peso. Manter o peso. Eu até fiz uma aula essa semana que eu expliquei pro pessoal, porque muito do Ozen alguma coisa vem da questão do GLP-1, que é muito importante para nos dar essa saciedade e se travar a máquina, digamos ali. Só que eu acho que as pessoas não sabem que existem maneiras de você instigar o GLP-1 de forma natural. Você não precisa recorrer a um químico, a um fármaco, né, para poder. Então, eu acho que isso a gente pode trabalhar através da nutrição. Isso a gente faz nos grupos de emagrecimento. Sim, sim. Então, isso é meu dia a dia no consultório. Então, a gente pode tratar de uma outra forma. As pessoas, às vezes, não querem ter o tempo, sabe? Que é muito mais fácil em 30 dias é mais fácil. Com a canetinha do que levar 90, entendeu? Então, assim, as pessoas precisam desse tempo, assim como o corpo da pessoa precisa desse tempo para poder se organizar. Eu já vi pessoas que fizeram a bariátrica, por exemplo, que não se enxergavam magros e continuavam com uma percepção de corpo muito maior do que era, né? Tipo assim, botar a mão aqui, quando na realidade ela tinha que botar a mão aqui. Por quê? Porque elas continuavam se enxergando gorda. O que acontece com uma pessoa que se enxerga gorda? Sim. Vai engordar novamente. Sim. Então, assim, quando é muito rápido o emagrecimento, muitas vezes o cérebro não consegue fazer essa percepção. Não aceita. Não. E aí a pessoa volta a engordar novamente. Então, e as questões emocionais também tem. Não, isso influencia. E aproveitando a oportunidade, vamos contar um pouco pro pessoal como funciona o nosso grupo de emagrecimento, porque caso você não saiba, a gente está com as inscrições abertas no nosso grupo de emagrecimento para diabéticos. É um grupo focado para você reduzir a sua gordura. Não interessa se você está acima do peso, com sobrepeso, mas tem um excesso de gordura, porque ao reduzir essa gordura, você vai melhorar a resistência insulínica, você vai melhorar a sua glicemia. Eu gostaria de conversar um pouco mais do grupo, para o pessoal poder entender a nossa proposta. Essa que vai ser a nossa segunda turma, a primeira foi lá em janeiro, com um resultado fantástico, uma troca de energia ali, de informações. Acho que o pessoal gostou bastante. Inclusive, a gente separou algumas perguntas que vocês fizeram em relação ao grupo de emagrecimento, que a Luana vai nos repassar para a gente poder discutir um pouco melhor e sanar essa dúvida junto. O que você acha? Pode ser? Pode, claro. Pode ser, Luana? Comenta aí. Primeira pergunta. Qual a diferença de curso e grupo de emagrecimento? Quer responder essa? Boa. Na verdade, quando se compra um curso, né, a gente faz sozinho aquele curso, né? A gente compra lá, vou fazer um curso de emagrecimento. Então, tem as aulas todas gravadas, tu vai fazendo no teu ritmo. Só que nesse teu ritmo, pela minha experiência, não funciona. Empurra com a barriga, né? A pessoa assiste uma aula hoje, daí semana que vem ela vai assistir uma outra aula, daí ela não coloca em prática as estratégias, né? Então, no grupo, que essa é a nossa proposta, é ter um acompanhamento durante os 30 dias, full time. O tempo todo nós vamos estar colados às pessoas, porque nós temos que estar todo o tempo motivando, organizando, revendo, justificando coisas, ações, para que elas possam dar continuidade. Então, durante esses 30 dias no grupo, além de todas as aulas que estarão gravadas, tem as aulas ao vivo. Isso. Tem as aulas ao vivo para ter a questão do conhecimento que a gente estava falando até agora. Mas, além disso, tem aquela nossa aulinha especial de boa, que eu chamo, que é a aula na cozinha. Sim. Foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Daí a gente prepara o nosso jantar juntos, a gente vai jantar junto nesse dia, cada um na sua casa preparando a sua comidinha. Uma comidinha low carb, especial, né? Na questão dos quesitos nutricionais, mas também muito saborosa. Isso também acho que ajuda as pessoas a estimula, manter. Né? E aí a gente vai ciclando, então, as estratégias nutricionais durante esse período de 30 dias e estimulando que as pessoas realmente mantenham aquele hábito de todos os dias cuidar da sua alimentação, de todos os dias, sei lá, fazer alguma coisa diferente para si, para o seu autocuidado, ou até mesmo caminhar, fazer uma atividade física. Ter uma sequência de um passo a passo que nós criamos justamente para poder ajudar as pessoas a se manter naquele foco, que isso é o que importa para as pessoas. Porque senão ela esquece, amanhã ela já tem outro compromisso, depois ela vai ver uma amiga não sei aonde, e ela acaba não evoluindo para dar continuidade. Aqui, nesses 30 dias, a pessoa obriga a praticar. Sim. Então, nesse praticar, ela vai construir um novo estilo de vida. Eu acho que eu sou um cara que vim muito do curso mesmo, né? Eu comecei com a comunidade de superglicemia, que é um curso online gravado. Hoje eu não vendo mais ele, mas foi uma experiência legal. E eu percebia muito isso da minha audiência. Tinha gente que maratonava meu curso, e a hora que ele tinha 60 aulas, olhava de cabo a rabo.
E não tinha problema, a pessoa tinha um pouco de iniciativa. Só que muitos, eu percebia dá pra ver a porcentagem de aulas que a pessoa assistia, muitos eles assistiam 10%, 15%. Essa pessoa não põe em prática. Então acho que falta um pouco desse estímulo. E a gente começou a fazer esses grupos mais interativos justamente para você ter acesso tanto a mim quanto a Nutri durante esse período, mas também a outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que você tá, que tem esse mesmo objetivo de perder a gordura, mas ao mesmo tempo melhorar os níveis glicêmicos. Então a gente começou em janeiro com a primeira turma. Agora, em junho, nós começamos a primeira turma do programa de imunidade, que também foi imersivo. E foi justamente aí que a gente teve essa ideia de ter uma aula na cozinha. Imagina você ligar a câmera do Zoom ao vivo e cozinhar junto conosco, com outras pessoas. É uma troca bem legal, assim. E eu acho que essa questão imersiva faz toda a diferença. Inclusive, tiveram pessoas que participaram do nosso grupo de imunidade que criaram uma amizade para além do grupo, que mantiveram essa amizade, porque lá você conhece pessoas, você troca informações com pessoas, e pessoas do Brasil inteiro. Então acho que isso realmente foi um golaço que a gente fez trazer essa novidade pro pessoal, e pretendemos só trabalhar dessa forma, né, com essa questão mais interativa, com essa dinâmica, acho que mais imersiva, porque a pessoa pode ali tirar as dúvidas, praticar, errar, até acertar, ela está mais bem preparada. Uma questão que a gente estava falando também, né, não é só para diabéticos, também tem pessoas que não são diabéticas que estão no grupos, né, Cláudio? Mas que também tem pessoas que têm resistência só à insulina, que ainda não é considerado um diabético. Não, Mas se ela não cuidar, ela vai evoluir. Então, na realidade, para quem quer emagrecer, quem precisa realmente perder peso e tem dificuldade, o grupo também é para essas pessoas. Para quem tem resistência insulínica e para quem é diabético, com certeza esse grupo é. Porque ele é totalmente voltado com uma dieta low carb com baixa carga glicêmica. Mas aí que está o ponto de virada. Eu vejo que hoje em dia tem muitos programas de emagrecimento na internet, só que eles focam somente em calorias. E eles focam numa alimentação pobre em nutrientes, que está ali só visando você perder a gordura, mas depois ela vai voltar depois. Não tem consistência, não tem saciedade. O nosso programa de emagrecimento que a gente fez aqui além de abrir as portas para todo mundo que quer emagrecer, a gente teve o cuidado de selecionar alimentos que tenham um baixo índice glicêmico, baixo índice de insulina, que deem saciedade, que ativem o GLP-1. Então é uma proposta totalmente diferente. A experiência que a gente tem em casa com a nossa alimentação, né, Klaus? Que a gente foi evoluindo ao longo dos anos, que é isso que eu estava falando lá atrás, porque a gente comia tudo errado, né? Comia contando carboidratos, Pois é. E aí a gente evoluiu para uma dieta realmente low carb, funcional, para que tu não precisasse usar tanta insulina. Né? Então, no teu caso, favoreceu e muito. Que essa é a questão. Para quem usa uma medicação, o que acontece nos nossos grupos quando as pessoas perdem peso? Elas diminuem a medicação. Mas isso que eu tô falando. Hoje para mesmo. Quem não usa insulina, ou para quem usa insulina também, reduz a insulina. Para quem usa medicação oral, reduz a medicação oral. E é isso que a gente quer, que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Mas isso aconteceu exatamente comigo hoje. Eu tava ali no meu Instagram, uma pessoa mandou uma mensagem: Klaus, eu tô tomando metformina e vomito. Por que isso acontece? Eu falei, olha, não sei se você já leu a bula da metformina, mas tem uma série de colaterais ali. Então, às vezes a pessoa se abraça muito no benefício do remédio, sem entender que sim, ele vai prejudicar de alguma forma. Por isso que se você minimizar o uso de medicação e melhorar a alimentação, você tá em outro mundo, né? A medicação é necessária, mas de certa forma, dependendo da evolução, muitas vezes a gente consegue reduzir bastante dessa medicação. Exato. E aí faz toda a diferença, né? Não, o que eu mais vejo, tanto eu quanto você, são pessoas que tomam medicação para pressão, para colesterol, para diabetes, para tudo, para uma infinidade de coisas. A gente sabe que então, se o que a gente conseguir reduzir através de hábitos alimentares, com certeza. Sim. Essa é a nossa missão. Por exemplo, a metformina, isso inclusive está na bula, ela pode tirar ali, roubar o magnésio. O magnésio é um mineral muito importante para quem tem diabetes. Mas normalmente tem deficiência de B12 também. Também B12, mas a pessoa não sabe disso. Ela se abraça na metformina sem entender que ela está sofrendo uma carência nutricional no processo. O que eu mais vejo, na realidade, os diabéticos são extremamente com carências nutricionais. Exato. Então, o que eu faço quando a pessoa chega no consultório? Eu tenho que adequar essas carências nutricionais. Quem não faz um tratamento adequado, muitas vezes fica com essas carências por muito tempo, com alguns desconfortos, com alguns sintomas que não são ok, entendeu? Então, perde qualidade de vida mesmo. Né? Sim. Bom, a próxima pergunta qual que é? Segunda pergunta. Só diabéticos podem participar? Eu acabei falando, agora. Não, mas na verdade a gente está aberto para todas as pessoas que realmente precisam perder peso, que querem se sentir bem e que querem aquele peso desejado, né? E se tiver uma disfunção na relação aí da glicemia, com certeza ela está no lugar certo. Então, se você tem problemas glicêmicos, resistência insulínica, ou apenas por curiosidade, quer saber como funciona melhor nossas estratégias, você é mais que bem-vindo ao nosso grupo de emagrecimento para diabéticos, que vai iniciar agora no dia 9 de setembro e vai até que dia mesmo, Nutri? Até o início. Até o dia 8 de outubro. Então é praticamente 30 dias de grupo imersivos. Próxima pergunta?
Terceira pergunta. O que terei acesso? Tá, eu acho que isso é importante para as pessoas Ah, visualizarem, com né? certeza, né? Então, tem as aulas que são o passo a passo de como fazer um emagrecimento de forma saudável e efetiva. Então, são dicas, informações valiosas que eu compilei em vários vídeos, são acho que uns 7, 8 vídeos, 10 vídeos, não lembro. E são todas aulas para te ajudar a como se comportar em situações até em ansiedade, em momentos que tu tem compulsão. Tem toda uma sequência de aulas ali para poder seguir. Depois tem os cardápios, né, que são das estratégias nutricionais, onde a gente vai ciclar pela low carb, pela detox, enfim, pelo jejum intermitente. Então tem os cardápios com as receitas. Tem as aulas ao vivo, que a gente vai explorar muito mais conhecimento de vários assuntos, Vamos, inclusive da microbiota intestinal, que é acho fundamental. bom explicar para as pessoas o que vai ter em cada encontro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, para a pessoa poder entender os assuntos, Na né? realidade é isso. Então, assim, a primeira ela vai ter essa primeira etapa é a etapa onde eu vou mostrar qual é o passo a passo para emagrecer de forma saudável, tá? Então, são vários, é uma aula bem extensa, mas bem objetiva também, nesse sentido para ajudar como a pessoa tem que se comportar ao longo do tempo, num processo de emagrecimento. Porque é bem diferente quando a pessoa vem para uma consulta, ela sai da consulta, ela fica, por exemplo, 30 dias separado do nutricionista. Ela faz um pouco, não faz, faz um pouco, não faz. Ali não, ela vai ter o passo a passo de como evoluir durante aqueles 30 dias. Isso é fundamental. Depois tem as questões que a gente abordou, né? Que é entre a alimentação propriamente dita, entre a questão das receitas para cada sistema, né? Por exemplo, low carb, mesmo detox, jejum, ensinar as pessoas a fazerem um jejum Sim. eficiente, que é importante. E tem a aula que é fundamental também, que é da microbiota intestinal, porque a gente sabe que se a gente não atuar na microbiota intestinal, a pessoa dificilmente vai emagrecer de forma adequada. Sim, eu acho que esse é um ponto. Esse é um assunto que está cada vez mais em evidência na ciência, a questão da microbiota, né? Eu acho que as pessoas não percebem que o intestino é o nosso segundo cérebro e que para a gente poder avançar ali, tanto melhorar a glicemia quanto o peso, passa por uma boa microbiota, a ação das bactérias certas, contém invasores, patógenos, né? Então acho que isso tudo está muito interligado. As pessoas não sabem desse assunto, Às né? vezes as pessoas têm esteatose hepática e tem relação com as bactérias do intestino. Exato. Entendeu? O pâncreas não está funcionando direito porque teve uma comunicação dessas bactérias. Então, tudo começa realmente com o foco principal na questão da microbiota intestinal. Então, vai ser uma das aulas que a gente vai dar uma abordagem bem bacana. Então, tudo tem uma relação onde eu vou explicando a questão dos neurotransmissores, que dá saciedade e tudo mais, dos hormônios. Então, tá tudo bem explicadinho ali, acho que as pessoas vão gostar bastante. Então a nossa proposta é te entregar conteúdos ao vivo, destrinchados pela Nutri, mas ele não se estende somente ao vivo. Por quê? Porque você vai ter aulas gravadas e principalmente grupo liberado para você conversar no WhatsApp com outras pessoas também. Então lá você vai ter troca, tem gente que manda foto do prato, isso cria um senso de comunidade muito legal. Por quê? Pensa comigo, se você deixou para lá o programa, não está muito ligado ali, quando você vê que outras pessoas estão praticando, estão tirando suas dúvidas, você ganha um pouco de ânimo e ele começa a fazer também. Sim. Então esse estímulo da comunidade eu acho muito importante, porque lá você vai ter cardápio, vai ter receitas autorais feitas pela Nutri. Não é receita que você pega no Google ali e sai fazendo, não. Tem todo um pensamento feito para mim. Sim, foram todos muito bem elaborados. Exato. Mas assim, além disso, no dia a dia, tem a proposta da Nutri estar em contato com as pessoas. Exato. Então, nesse grupo, eu mando algumas informações diariamente que as pessoas têm que ouvir, executar, enfim. Uma tarefa tem diária. Uma tarefinha diária, sim, simples, importante. mas tem. Para quê? Para que a pessoa mantenha o vínculo. Aí eu tenho que estar ligada no que a Nutri está mandando fazer. Que daí você vai criar aquele sistema de poder completar aquela tarefa, que faz com que a pessoa, então, mude seus hábitos. A dificuldade das pessoas é mudar os hábitos. A gente tem que criar um hábito novo. Então, é o momento da gente criar esse hábito. E fora isso, né, Cláudio, no momento lá da nossa oficina na cozinha, é uma coisa muito prazerosa. Sim. As pessoas tirarem aquela coisa assim de achar que tudo é difícil, que cozinhar aquelas comidas diferentes, enfim, low carb, isso e aquilo. Eu vou mostrar de uma forma bem simples que as pessoas podem se alimentar de uma forma bacana mesmo, com simplicidade. Sim. A gente está propondo comida de verdade, a gente não está propondo nada de industrializados, nada de comidas, sabe, sofisticadas, pelo contrário. Então, é para isso que a gente vai estar no grupo, para poder mostrar o nosso dia a dia, como a gente se alimenta. Sim. Então, acho que a proposta é bem clara, tem a questão prática, a questão teórica, a interação com outras pessoas. Tem mais alguma dúvida? Sim, a última pergunta. Quais os bônus que a pessoa tem? Isso aí eu acho que eu nem revelei. Porque na verdade eu quando passei minha aula sobre, que eu falei lá da canetinha e do GLP-1,
Eu não comentei dos bônus, mas a gente tinha separado o bônus sim, que era o grupo de pressão alta, né? De hipertensão. Hipertensão e o hipertensão. E tem Close também, Friends, né? o Close Friends, Tá. na realidade, são as receitas que eu criei junto Sim. nesse outro grupo que a gente fez juntos, que são receitas próprias para diabéticos com baixa carga glicêmica. Inclusive, eu calculei todas elas para poder ter certeza que o índice glicêmico não subiria, né? Pra quem não sabe do que ela tá falando, a gente teve um grupo no Instagram, que chamava Close Friends, que são os melhores amigos do Instagram, então era um grupo privado, que toda semana a gente postava uma receita diferente, em vídeo, depois a pessoa imprimia. Durante 2 anos. 2 anos. Deu aí mais de 80 receitas, torta, bolo, pão, Sim. nossa, biscoito. Durante 2 anos eu fui pizza. na cozinha literalmente preparar muitas receitas, errei muitas receitas, mas fui tentando fazer o melhor para tentar justamente buscar uma receita saudável, gostosa e que não subisse a glicemia, que tivesse baixa quantidade de carboidrato. A gente botou uma identidade para quem tem problemas glicêmicos. Então, são alimentos convencionais com uma identidade mais roupagem. Isso, então vão ganhar um guarda do presente. Uau! A gente cobrava, pessoal, R$300 por ano para participar desse grupo. Uau. É um grupo que não está mais ativo hoje, a gente não está mais atualizando, mas o conteúdo está lá. E quem entrar no nosso grupo de emagrecimento vai receber de graça, além do grupo de hipertensão. Pois já pagou o grupo isso aí, né? Porque pelo amor de Deus. Então, e o grupo de hipertensão foi algo que algumas pessoas também compraram no decorrer da minha trajetória, que é focado naquela pessoa que está com pressão alta. As pessoas quem tem problema de peso tem pressão alta. E diabetes também. Né? Inclusive, pressão alta ligada com insulina alta. Então a gente vai avançando, né? Então, assim, quem tiver a oportunidade de participar do nosso grupo, não perca tempo, porque realmente ele está muito redondinho, muito preparado com muito carinho, com muito amor, para que vocês possam chegar no objetivo de vocês. E é isso que a gente quer. Queremos que vocês percam peso, que vocês atinjam uma glicose adequada, que vocês possam diminuir aquela glicada, né? Que seja razoável, que o seu médico fica surpreso com aquilo ali, porque a gente tem que mostrar para o médico de vocês que aquela glicada está boa. A partir daí que ele vai poder mudar a medicação. Não é tirar a medicação antes, não é nada disso que a gente está propondo. A gente quer que você melhore todas essas questões aqui, para depois o médico chegar à conclusão que você pode, então, reduzir aquela medicação. Então, vem com a gente, né? Tem mais alguma pergunta aí? Essas 4? Então, só para fechar aqui, pessoal, apresentei um pouco a Nutri Mariana para vocês, conhecerem um pouco mais de perto. A nossa proposta do grupo de emagrecimento vai ser a última turma de 2024, depois só ano que vem. Para você participar, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube. Então você clica ali no link, se inscreve até segunda, dia 9 de setembro, que é quando inicia o grupo. Então até segunda você se inscreve, a gente já te coloca no grupo quantas pessoas e já estaremos ao vivo na segunda-feira, que é a primeira aula número 1. O valor é 12 parcelas de R$ 39,86, que dá menos de R$40 por mês. Vamos combinar aqui para. Pois não, acho que é mais barato que uma consulta tua aqui também, né? Pelo amor de Deus. Então, pessoal, pensa aí. Acesso a mim, a Nutri, a toda a nossa estrutura, com cardápio, com receita, com aulas ao vivo, com prática. E a gente com certeza vai falar não somente sobre emagrecimento, como diabetes também. Então você pode trazer problemas que estão acontecendo na sua vida hoje e você não sabe como resolver. Você vai ter essa oportunidade de falar um pouco mais conosco ao vivo no programa a partir do dia 9 de setembro. É isso, Nutri? Mais alguma coisa? Eu adoro participar desses grupos. Pois é. É a minha paixão, sabe? Pena que a gente faz poucos, né? São só 2 turmas por ano, né? Porque o envolvimento é muito grande. Então, sim, durante esses 30 dias, eu não consigo, por exemplo, fazer quase nada no consultório. Eu me dedico basicamente a esses grupos. Então, quem está nesses grupos sabe como eu trabalho e realmente vai ter uma entrega muito boa. Né, Klaus? A gente sabe que a gente está entregando o melhor. É um projeto bem legal e eu estou bem confiante de que o pessoal também vai gostar, porque a primeira turma foi um sucesso e agora a segunda também. Acho que o pessoal vai gostar, que a gente vai trazer novidades que a gente não trouxe no primeiro, uma outra dinâmica. Vai ser bem interessante. Isso mesmo. Então é isso. Quer se inscrever no nosso grupo de emagrecimento para diabéticos? Ou, para quem não é diabético, mas quer aprender um pouco mais, primeiro link aqui na descrição do YouTube, clica e se inscreve. Klaus, estou com dúvida, não sei como fazer. Me chama no meu Instagram ou no WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo também na descrição, se você tiver alguma dúvida que a gente vai conversando. É isso? Quem não me segue, pode me seguir também, né? Eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição. Não, eu vou deixar o Instagram, o link. @Nutri Mariana, mas eu vou deixar o link pro pessoal seguir ela. Tá bom? Então é isso. Abraço e boas glicemias. Até mais.